Olá, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos mergulhar em um dos capítulos mais fascinantes e simbólicos de toda a Bíblia, Apocalipse, capítulo 6. Este é o momento em que a cortina do futuro se abre e começamos a ver o desenrolar dos juízos de Deus sobre a terra. No capítulo anterior, vimos a cena gloriosa no céu, onde Jesus, o Cordeiro que foi morto, foi declarado o único digno de pegar o livro selado com 7 selos e abrir seus segredos. Ele tem em suas mãos o destino da história. Agora, no capítulo 6, essa ação começa. O Cordeiro, com toda a sua autoridade, começa a quebrar os selos, um por um. É crucial entender que este capítulo não fala apenas de catástrofes e punições. Ele revela a soberania de Deus sobre a história humana. Cada selo aberto é uma resposta divina às escolhas da humanidade. Um passo calculado no plano de Deus para manifestar sua justiça e preparar o caminho para o seu reino eterno. Os primeiros 4 selos nos apresentam os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, figuras poderosas que simbolizam forças que atuam no mundo desde sempre, mas que se intensificarão no fim dos tempos. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, porque o que vamos ver aqui é profundo e transformador. Não é uma história para nos assustar, mas para nos despertar e firmar a nossa fé naquele que tem o controle de todas as coisas. Vamos começar a leitura no versículo 1. E vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo, como em voz de trovão: Vem e vê. A cena é majestosa. O próprio Jesus inicia o processo. A voz que João ouve é como um trovão, mostrando o poder e a autoridade incontestáveis de Deus. O convite Vem e vê é para nós também. Deus nos convida a testemunhar, a compreender o seu plano. Os selos representam os decretos divinos sendo executados na história. E no versículo 2, o primeiro selo é rompido. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Surge o primeiro cavaleiro, montado num cavalo branco. Ele tem um arco, recebe uma coroa, e sai para conquistar. A simbologia aqui é rica e existem 2 interpretações principais. Alguns teólogos veem neste cavaleiro uma representação do próprio Cristo, ou do avanço do Evangelho, que sai pelo mundo vencendo espiritualmente as trevas. Outra interpretação, talvez mais alinhada com os cavaleiros seguintes, é que ele representa o espírito de conquista humana, a sede de poder e dominação militar que dá início a muitos conflitos. De qualquer forma, a lição é clara. Toda vitória, seja espiritual ou terrena, só tem valor e legitimidade quando está submissa à autoridade do Cordeiro. Agora, os versículos 3 e 4, com a abertura do segundo selo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. A consequência da sede de conquista é a guerra. O cavalo vermelho simboliza a violência, o derramamento de sangue. A este cavaleiro é dado o poder de remover a paz da terra, levando as pessoas ao conflito. A grande espada representa o poder militar e a destruição em larga escala. Isso nos ensina uma verdade espiritual profunda. Onde a presença de Deus e seus princípios são rejeitados, a paz simplesmente desaparece. As guerras que vemos no mundo são, em última análise, um reflexo de uma rebelião espiritual contra o príncipe da paz. Seguimos para os versículos 5 e 6, o terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz, que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Depois da guerra, vem a fome e a crise econômica.
O cavalo preto simboliza a escassez. A balança na mão do cavaleiro é para racionar o alimento. A voz anuncia preços absurdos. O salário de um dia inteiro de trabalho comprava apenas o suficiente para uma pessoa se alimentar. Isso aponta para uma crise econômica severa e grande injustiça social. E note o detalhe: não danifiques o azeite e o vinho. Esses eram produtos de luxo. Isso mostra uma desigualdade gritante. Enquanto os pobres sofrem com a fome, os ricos continuam com seus privilégios. As crises que enfrentamos no mundo muitas vezes revelam o desequilíbrio moral e a ganância do coração humano. A abertura do quarto selo, nos versículos 7 e 8, traz o cavaleiro mais temido. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra. O cavalo amarelo, ou pálido, esverdeado, a cor da decomposição, representa a morte em suas múltiplas formas. O cavaleiro é chamado de Morte, e o Hades, o lugar dos mortos, o acompanha. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra, mostrando que, embora terrível, este juízo ainda é limitado e controlado por Deus. As causas da morte são as consequências dos cavaleiros anteriores: espada, guerra, fome, pestes e até ataques de animais selvagens. É um lembrete poderoso de que toda segurança humana é frágil. Somente em Cristo encontramos a verdadeira segurança e a vida eterna. Agora a cena muda drasticamente. Nos versículos 9 a 11, o quinto selo é aberto. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que sustentavam. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aqui não vemos mais um juízo sobre a terra, mas uma cena no céu. João vê as almas dos mártires, aqueles que deram a vida pela fé. Eles estão debaixo do altar, um lugar de sacrifício, mostrando que suas vidas foram uma oferta a Deus. Eles clamam por justiça. Não é um pedido de vingança pessoal, mas um anseio pela manifestação da justiça perfeita de Deus. E Deus responde. Eles recebem vestes brancas, símbolo de pureza, justificação e vitória, e lhes é dito para descansarem mais um pouco, até que o número dos seus irmãos que também morreriam pela fé se completasse. Que consolo! O sofrimento dos fiéis não é em vão e não é esquecido por Deus. Ele ouve cada clamor. Então chegamos ao sexto selo, nos versículos 12 a 14, e a escala do juízo se torna cósmica. E olhei, quando abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e o céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola. A criação inteira é abalada. Um grande terremoto, o sol escurece, a lua fica vermelha, as estrelas caem. Essa é uma linguagem profética, usada em outras partes da Bíblia, para descrever a intervenção direta e poderosa de Deus no fim dos tempos. As próprias estruturas do universo são abaladas, mostrando que tudo o que conhecemos como estável e permanente é, na verdade, passageiro. Quando Deus age em juízo final, nenhuma força humana ou natural pode permanecer firme. E qual é a reação da humanidade a isso? Os versículos 15 a 17 são impressionantes. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os poderosos, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Veja isso. Todas as classes sociais, dos mais poderosos aos mais humildes, estão em pânico total. A arrogância humana se desfaz. Eles tentam se esconder, não dos desastres naturais, mas da face de Deus e da ira do Cordeiro. Que paradoxo! O Cordeiro,
símbolo de mansidão e sacrifício, agora é a fonte de uma ira justa e santa. Eles preferem ser esmagados pelas montanhas a enfrentar o olhar do seu Criador e Redentor, que eles rejeitaram. E eles fazem a pergunta que ecoa pela eternidade: por que é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Quem pode ficar de pé? A resposta para essa pergunta virá no próximo capítulo. Resumindo, Apocalipse 6 nos mostra que a história não está à deriva. Conquistas, guerras, fomes e morte não acontecem por acaso. Tudo está sob o controle soberano do Cordeiro, Jesus Cristo. Ele está no comando, desenrolando o plano de Deus para purificar a terra e estabelecer o seu reino de justiça. Vamos terminar com uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos porque tu és o Cordeiro digno que tem o controle de toda a história. Ajuda-nos a ver a tua soberania mesmo em meio às dores e aos problemas do mundo. Que não tenhamos medo dos sinais, mas que aprendamos a confiar na tua justiça perfeita e no teu tempo. Prepara os nossos corações, sela-nos com o teu Espírito e mantém-nos firmes na fé em Jesus nosso Salvador. Em nome do Cordeiro que vive e reina para sempre. Amém. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se este estudo falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.